Cooperando com Deus em nossas vidas espirituais. Por Aidan Wilson Tozer, outubro de 1955. Quero ler uma passagem que li e preguei no conselho durante a Segunda Guerra Mundial em Nova York. Não será o mesmo sermão, mas será o mesmo texto, pelo menos a mesma passagem das Escrituras. No capítulo 30 de Isaías, começando com o versículo 18. Portanto, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e portanto, ele será exaltado para ter misericórdia de você, pois o Senhor é um Deus de julgamento. Bem-aventurados todos aqueles que esperam por ele. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais. Ele será muito gentil com você ao ouvir o seu clamor. Quando ele ouvir isso, ele te responderá. E embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, ainda assim os teus professores não serão mais encurralados, mas os teus olhos verão o teu professor. E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele. Quando você vira para a direita e quando você vira para a esquerda. E então, com o versículo 26, além disso, a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor fechar a brecha do seu povo, e sara o golpe da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo com a sua ira, e o seu fardo é pesado. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua como um fogo devorador, e o seu sopro como um riacho transbordante chegará até no meio do pescoço, para peneirar as nações com o crivo da vaidade, e haverá um freio nas queixadas dos povos para os fazer errar. Cântico, como na noite em que se celebra uma santa solenidade, e alegria de coração, como quando alguém vai com a flauta para entrar no monte do Senhor, ao poderoso de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz gloriosa, e mostrará a descida do seu braço, com a indignação da sua ira, e com a chama de um fogo consumidor, com dispersão e tempestade e pedras de saraiva. Acho que pulei o versículo 25. Se o fiz, deixe-me lê-lo. Haverá em todo o monte alto, em todo outeiro alto, rios e correntes de águas no dia da grande matança, e as torres cairão. Agora, esta é uma seção do capítulo 30 de Isaías. E há um versículo em Deuteronômio 5, 29. Se houvesse neles um coração tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos sempre, para que tudo pudesse estar bem com eles e com seus filhos para sempre. Agora, aqueles que frequentam esta igreja sabem que, embora tenhamos senso de humor, não abordamos as coisas de Deus de outra forma, a não ser com seriedade, que levamos a sério o serviço de Deus, com toda a seriedade sobre o que a Bíblia tem a dizer. Falando sério e sério sobre nossa responsabilidade para com Deus, o fato de que estamos nos dando bem. Esse tempo, como uma corrente contínua, está levando embora todos os seus filhos, que o mundo está envelhecendo e o julgamento está próximo. E esta igreja, se tiver que ficar sozinha, esta igreja não participa da diversão, da fanfarra, do barulho, do prazer e das delícias carnais. Somos homens e mulheres sérios, e levamos Deus a sério. Então, quero falar sobre isso e sobre o progresso em nossas vidas espirituais e na vida da igreja. Agora alguém dirá, lá vai o Sr. Tozer novamente. Aparentemente, ele tem a sensação de que não estamos onde deveríamos estar e que há progresso. Nosso amigo Ed Maxey deu uma palestra em algum lugar aqui da cidade. Não estou dizendo onde estava aqui há algumas semanas. E havia um velho diácono lá. E o velho diácono veio até ele depois e disse, meu irmão, o apóstolo Paulo não poderia viver da maneira que você prega. Vocês estão estabelecendo padrões muito altos, o que vocês, diáconos, me perdoem por dizer que é típico dos diáconos. Não sei por que isso deveria acontecer, mas é típico dos diáconos, não dos diáconos desta igreja, talvez.
Mas é típico, eles não querem que ninguém perturbe seu nível morto de mediocridade. Eles querem ser o que são, limpar a garganta, conduzir solenemente uma oração extensiva no domingo de manhã e não serem incomodados ou ter alguém perturbando o padrão de suas vidas. Agora, acredito que deve haver alguém por trás disso se quisermos ganhar algum tempo. Lembro-me de ouvir falar de um pregador que foi uma espécie de cruzado em sua época, e ele gostava de sair e aparecer nos jornais, e era um pouco sensacionalista e um tanto cruzado, e estava atacando os erros da cidade na política e na sociedade. E alguém o chamou de lado e disse: "Meu irmão, eu admiro seu zelo e tudo mais, mas você não é um pouco antibíblico ao perseguir o diabo dessa maneira? A Bíblia não diz que o ímpio foge quando ninguém o persegue?" E ele disse: "Sim, eu li esse versículo, mas sempre pensei que ele conseguiria um tempo melhor se alguém saísse atrás dele. Ele foge quando ninguém está atrás dele, mas acelera quando alguém o persegue. E assim, na Igreja de Cristo, suponho que haja algo natural e normal. Pegue um bebezinho, e esse bebê crescerá se for negligenciado. Ele crescerá se for apenas alimentado. Vai crescer. Ele crescerá mesmo se estiver coberto de erupções cutâneas e negligenciado. Vai crescer, mas fará um trabalho muito melhor se tiver o carinho dos pais. E assim, uma igreja crescerá se você tiver a semente de Deus em seu coração e a raiz do assunto estiver em você. Você terá algum tipo de crescimento, suponho. É uma necessidade biológica que cresçamos. Está em nós fazer isso, mas faremos isso com muito mais precisão e correção se tivermos alguém para nos ajudar. Assim, na vida moral e na vida espiritual, suponho que faremos algum progresso. Alguns não, mas a maioria sim. E, no entanto, acho que se ouvirmos as exortações e, às vezes, até mesmo as repreensões dos homens que Deus enviou, conseguiremos um tempo muito melhor. Agora, quando digo progresso, progresso na minha vida, progresso na sua e na nossa igreja, o que quero dizer? Tenho alguma ideia maluca, estranha, insubstancial e fanática em mente? Não acho que não. Quero dizer que deveria cair sobre as pessoas uma grande seriedade. Acho que você me conhece bem o suficiente para saber que não sou um homem sem senso de humor. Na verdade, tive que lutar contra o senso de humor durante toda a minha vida. Tem sido meu maior obstáculo no púlpito, depois do meu orgulho. Meu maior problema tem sido como evitar ser engraçado. E em casa estou meio bagunçado, eu acho. Mas, meus irmãos, diante do santo trono de Deus e na igreja de Deus, quando os crentes estão reunidos para falar sobre Deus e Cristo, e o sangue e o futuro e o julgamento por vir, não há lugar para nada além de seriedade mortal. E acredito que uma seriedade mortal deveria estar sobre o povo de Deus. Acredito que devemos levar tudo isso a sério e que nunca, por um momento, deve haver algo além de gravidade quando pensamos em Deus e em Cristo. E estou pregando ostensivamente para pessoas cristãs agora e, portanto, não peço desculpas. E quando digo que devemos fazer progressos, quero dizer que devemos fazer progressos com seriedade. E então, creio que deveríamos ter uma grande fome de Deus sobre nós. Uma grande fome de Deus. Só avançaremos na direção da nossa fome. Você pode ter certeza disso. Tudo se move na direção de suas fomes. O girassol que nasce, quando o sol nasce pela manhã, virará sua face larga e amarela para o sol e seguirá o sol o dia todo e contemplará o sol poente com a mesma devoção que deu quando aquele sol nasceu no leste em amanhã. E assim, com uma batata que é colocada no porão. Na primavera, que foi colocada lá no outono, subirá em busca da luz e começará a expulsar aquelas pequenas raízes quebradiças, suculentas e longas. Não é realmente uma raiz, mas um tronco. E ele subirá até a lateral da parede e subirá até a luz. E se conseguir passar, sairá para a luz do sol. A própria batata que está no porão tem fome
e se moverá na direção de sua fome. E assim é com tudo, meus amigos. Você se moverá na direção da sua fome. Alguns jovens se casam, estabelecem um lar e investem profundamente em busca de uma casa. E eles acham que precisam ganhar muito dinheiro e eu simpatizo. Custa 10 vezes mais viver hoje em dia, e certamente simpatizo com todos os esforços de cada jovem para estabelecer um bom lar para sua família. Mas, se esse jovem permitir que o dinheiro se torne a sua fome, ele irá na direção da sua fome. Tão certo quanto ele vive, ele se moverá na direção da sua fome. E as pequeninas criaturinhas recém-nascidas, o bezerro recém-nascido, cambalearão e colocarão as pernas em 4 direções e se apoiarão e cambalearão em direção ao lado macio e perfumado de sua mãe. Ele se move na direção de sua fome. E os pássaros se movem na direção da fome. Tudo acontece. E não é de outra forma no reino de Deus. Nós nos movemos na direção de nossas fomes. E quando você ficar com fome de Deus, você se moverá na direção de Deus e na direção das coisas espirituais e das coisas eternas. Eu acho que se Deus fosse cruel ou gentil o suficiente, qualquer que seja a maneira como você o veja, para tirar o véu do invisível e nos mostrar brevemente quanto temos que está perecendo e quão pouco temos que não pode perecer, não haveria estar chorando nesta congregação. Acredito que se soubéssemos o quanto temos, estaria perecendo quem, que ama mais do que eu, segurar em suas mãos um bebê pequenino, quente, macio e perfumado, e ainda assim dar a esse bebê alguns anos e subir através do rápido ciclo para a feminilidade ou masculinidade e depois desce para o outro lado. E aqueles que ajudaram a trazê-lo até o pique já terão ido embora há muito tempo quando ele começar a descer. Empregos perecem, os nossos filhos nos abandonam e vão embora. E tudo aquilo em que colocamos nossas afeições tem a marca da mortalidade. O selo da mortalidade, tudo morre. Mudança e decadência, e tudo ao redor eu vejo. Espero que todos tenham um bom jantar. Eu sei que vamos conseguir. Vamos ter nossos netinhos conosco. E vamos jantar bem e espero que você tenha um bom jantar. Mas, meus amigos, lembrem-se disso. Se Deus de repente mostrasse a alguns de vocês o quão pouco vocês têm e que não podem perecer, vocês não comeriam nada. Você não poderia. Você seria uma pessoa miserável e angustiada se andasse por aí e dissesse que tudo o que tenho é feito de celuloide. Feito de celuloide, uma faísca de fogo, e se transformará em uma chama rápida e me deixará com nada, além de cinzas. Oh meu Deus, como isso me comove! Quão pouco tenho atrás de mim, quão pouco eu tenho que pode durar. Agora muitas coisas pelas quais dei a minha vida pereceram diante de mim, morreram e desapareceram. E quão pouco resta que não possa perecer, ouro, prata e pedras preciosas que possam resistir ao fogo. Agora, meus irmãos, o mais importante é que tenhamos sobre nós uma grande fome de Deus, e uma grande seriedade, e uma grande gravidade, e um grande desejo pela eternidade. Então, estou totalmente deslocado e fanático quando digo que, quando falo sobre progresso, quero dizer um novo zelo pela justiça pessoal. Você é tão bom quanto gostaria de ser? Você está aí onde sente que chegou e diz: obrigado, obrigado. Aceito parabéns pelo meu crescimento espiritual e pela minha elevada aquisição no reino de Deus. Obrigado, 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 obrigado. Você está naquele lugar onde está recebendo parabéns do diabo por ser espiritual? Ou existe uma fome de ser uma pessoa melhor do que você? Eu digo a vocês, amigos, Deus percorrerá um longo caminho com um homem, por mais defeitos que ele tenha e por mais que ele possa ser criticado com justiça por suas manchas. Deus percorrerá um longo caminho com esse homem se ele souber que tem fome de justiça.
Se Deus sabe que no coração de um homem ou mulher existe uma fome honesta de ser um homem melhor, Deus percorrerá um longo caminho com esse homem. É quando chegamos e começamos a fazer reverências e nos sentimos pior onde deveríamos estar e queremos ficar em paz e dizemos: por que o cara não fala de outra coisa? Porque ele quer me estimular a ser um homem melhor. Bem, quando chegarmos naquele lugar, é claro, que pena. Mas não creio que muitos de nós o tenham feito. E não acho que você pense que sou fanático ou estou fora do caminho quando digo que deveríamos ter um novo zelo pela justiça pessoal, que deveríamos ser homens melhores do que somos. Ocasionalmente sou atacado e despedaçado. Recentemente, um irmão me contou sobre um pequeno ataque que foi feito contra mim em um de meus livros, que sou sarcástico em muitas coisas, e posso ser isso. Mas, irmãos, não me importo com esses ataques por uma razão. Por uma razão, eles me levam a Deus para sondar meu próprio coração e dizer: Deus, por favor, tire de mim aquilo que pode ofender meus irmãos. Mostre para mim aquela qualidade em meu caráter que faz outras pessoas levantarem as sobrancelhas e dizerem que aquele sujeito afirma que é cristão, e observe a maneira como ele age e fala. Quero ser um homem melhor do que sou. E se algum de vocês chegou, Deus tenha piedade de sua pobre alma morta. O progresso na vida cristã é um progresso constante e constante. Estamos sempre subindo. Quero dizer que a vida cristã é um progresso constante. E se não houver progresso, não há vida cristã. Paulo não disse que terminei meu curso até ouvir o sujeito lá fora molhando uma espada. Um sujeito tinha uma pedra e uma espada e estava deixando aquela espada afiada e depois arrancando um fio de cabelo, como meu pai costumava fazer com sua navalha, para ver se estava afiada o suficiente ou não. E quando a espada ficou pronta para o pescoço do homem de Deus, ele parou de progredir. Ele disse: eu cheguei. Graças a Deus eu cheguei. Agora estou pronto para morrer e dar a minha vida. Eu terminei meu curso, mantive a fé e agora estou pronto para ser oferecido, e Deus, o justo juiz, tem uma recompensa para mim. Agora, não quero dizer que isso encerrou para sempre o seu progresso espiritual, mas quero dizer que o seu progresso terreno atingiu o seu clímax com o assobio da espada, do perseguidor. E se o homem de Deus, Paulo, nunca ficou satisfeito com sua vida espiritual, por que você e eu deveríamos estar? Meus irmãos, não posso dizer que cheguei. Todos que chegaram, levantem-se. Não, esse não é o ponto. Mas é que estamos marchando, estamos nos movimentando, estamos a caminho, estamos indo para lá. Temos a vida diante de nós e a estrela que brilha sobre Israel, hoje brilha sobre nós. E avançamos nessa direção. Não quero saber a que velocidade o exército está viajando. Quero saber em que direção ele está viajando e quero saber se ele está viajando. Então, estou incentivando você a fazer isso. E então, uma nova unidade de coração entre todas as pessoas que Deus. Eu acredito na unidade. Unidade. Não acredito na unidade que inclui o mal junto com o bem. Falamos sobre estes Estados Unidos da América. Mas quando usamos a palavra unidos, queremos dizer que existe uma união de ideias semelhantes. Uma união de ideias republicanas e democratas. Uma união de ideias livres e que a nossa união esteja no que é bom. Mas no momento em que introduzimos ou permitimos que seja introduzido algo subversivo ou destrutivo daquelas ideias que nos mantêm unidos, já não é unidade, é asinidade. E, quando falamos da união das igrejas, queremos dizer a união daqueles que acreditam em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e no Espírito Santo, e na comunhão dos santos, e no perdão dos pecados, e a vida eterna, e a ressurreição do corpo, e a antiga e santa fé de nossos pais.
Mas isso não significa que eu estenda a mão e atraia para essa união crenças, ideias, doutrinas e noções que gostariam que um torpedo me explodisse e me afundasse, e explodisse a Igreja de Cristo e a afundasse. Mas dentro de cada igreja, e entre todas as igrejas onde Deus é amado e onde se crê em Cristo, deve haver unidade. Unidade de coração, quer eles nos acompanhem ou não. Unidade de coração em todos os filhos de Deus. E talvez eu tenha lhe contado isso, mas um senhor que é professor universitário da Northwestern University, aliás, me escreveu uma carta muito adorável. Ele disse que me criticou em público e que sua consciência o estava incomodando e, por favor, eu o perdoaria. E eu escrevi de volta para ele e disse que não me sentia mal por isso. Eu não sabia disso, mas, além disso, eu era mais duro com as pessoas do que ele, então vamos esquecer. Mas eu disse que há muitas áreas em que podemos concordar. Então vamos concordar, apertar as mãos e ser amigos. E eu gostaria de conhecer você, um homem gentil como você, que escreveria e pediria desculpas por me criticar em público. Bem, irmão, aquele homem e eu não nos vemos juntos em um determinado assunto sobre o que você me critica. Não nos vemos juntos sobre isso. Mas sinto um carinho em meu coração por aquele homem, embora nunca o tenha conhecido, que eu saiba. Mas sinto um calor no coração. Um homem que tem uma consciência terna e um espírito cristão amoroso que fará você querer se desculpar por dizer o que considerou uma coisa cruel sobre um irmão em Cristo. Mesmo que ele discorde de mim, ele é meu irmão, quer ele saiba disso ou não. E ele sabe disso. Esse homem sabe disso. Então, unidade, 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 é disso que precisamos. E não precisamos da unidade do cemitério, pois a instituição mais unificada e perfeitamente ordenada do mundo é um cemitério. E o menos organizado é o jardim de infância. A coisa mais organizada é o cemitério, porque todos que estão nele estão mortos. Mas no jardim de infância não há tanta ordem, mas há muito crescimento e vitalidade. E assim, numa igreja onde há crescimento e vitalidade, você pode esperar que algumas pessoas serão criticadas e outras serão criticadas. Eles culpam Billy Sunday por irritar o gato. E ele disse, deixe o velho gato se virar. Ele não iria esfregar em nenhuma outra direção além daquela em que estava esfregando. E então, há muita fricção na direção errada e faíscas ocasionais. É claro que haverá. Mas houve nos dias de Jesus, entre seus próprios discípulos. Houve no livro de Atos, entre aqueles que foram batizados com o Espírito Santo no Pentecostes. Mas, ao mesmo tempo, há uma unidade que é mais profunda do que essas coisas superficiais. Então queremos uma unidade, uma grande unidade de adoração, uma grande unidade de devoção, uma grande unidade de amor, oração e propósito. Queremos isso e queremos uma nova caridade uns para com os outros e uma nova preocupação para a igreja e para as almas que perecem. Agora, como vamos conseguir isso? Não me resta muito tempo, mas temos que concordar com Deus para conseguir isso. Eu sei que lhe contei anos atrás sobre o que John Wesley disse que era um fanático. John Wesley diz que fanático é aquele que busca fins desejados, mas ignora os meios constituídos para obtê-los. Isso é um fanático. Um homem que quer atingir determinados fins, mas não dá atenção aos meios. Ele simplesmente vai errar de alguma forma. Como um menino que se destaca na colina e alcança a lua. Ele queria, mas ignorou o fim desejado. Talvez daqui a 100 anos eles estejam lançando foguetes. E então, se ele estiver por perto, ele pode ir. E assim, alguns de nossos anseios espirituais são resultados, ou pelo menos tudo o que fazemos a respeito é muito longo. Não utilizamos os meios constituídos, mas, meus irmãos, Deus estabeleceu certas regras e disse,
Se vocês tivessem um coração para obedecer a minha palavra e cumprir meus mandamentos, então vocês prosperariam e todos os seus filhos prosperariam. Agora seguimos certos meios designados, meios constituídos para citar Wesley com exatidão e seguindo estes que Deus nos apontou claramente. E onde eles são apontados? Eles são apontados especificamente nas Escrituras. E são apontados pelo exemplo da igreja primitiva e pela experiência dos santos ao longo dos anos e pelas claras indicações da razão. E não há nada que eu lhe diga que seja contrário à razão. E nunca, em nenhum momento, quando tento fazer você ver que há carros e cavalos acampados ao redor, e carros e cavalos de fogo ao redor da província de Deus. Tudo pode ser levado à dura crítica da razão. E a simples razão nos diz que essas coisas estão certas. E ao definirmos nossos corações para cumpri-las e obedecermos à palavra e fazermos as coisas que Deus nos manda, contando com Deus para nos capacitar, podemos alcançar a meta. Agora, vou lhe dar 2 pontos que quero que você considere muito seriamente e depois darei mais alguns e terminarei minha palestra no próximo domingo, onde Deus está nos oferecendo 7 vezes. A noite será 7 vezes mais clara do que era 7 vezes mais brilhante. A lua será como o sol 7 vezes mais brilhante no grande dia em que as torres caírem. Um ponto é, e eu quero que você anote isso, leia com meditação uma porção generosa das Escrituras todos os dias para alimentar e nutrir seu coração. Pessoas de todo o mundo vêm até mim para obter conselhos, instruções e orações. E tudo se resume a uma coisa: você não precisa de mim. Você não precisa do meu conselho. Vá até essas empresas e compre uma Bíblia de $1,50 e leia a sua Bíblia. E obedeça a Deus, então você sobreviverá sem conselho. Não precisamos tanto de psiquiatras e aconselhamento pastoral, quanto precisamos de ler a palavra de Deus. Leia um pouco todos os dias, medite sobre isso, uma porção generosa. Ela irá alimentá-lo e nutri-lo, dar-lhe fé e instruí-lo. Como você pode esperar estar preparado para o céu quando toda a leitura que você precisa fazer é prepará-lo para a terra? Como você pode esperar estar pronto para morrer quando todas as leituras que você faz só são boas enquanto você viver? Não, medite em uma porção generosa das Escrituras. Às vezes, quando as pessoas vêm até mim, eu digo tudo bem. Agora descubro onde elas estão em seu progresso espiritual e digo, agora aqui, quero lhe contar uma coisa. Vá ao livro dos Salmos e leia-o de joelhos todos os dias. Leia um salmo, medite sobre isso, peça a Deus para ajudá-lo. Peça a Deus que lhe dê luz todos os dias ao ler alguns dos salmos. Uma nova experiência espiritual surgirá em sua vida naquele livro dos salmos, apenas no livro dos salmos, para não falar de todos os outros grandes livros da Bíblia. E então, quando você ler este livro, ele excluirá algumas outras coisas que você não deveria ler, pois está desperdiçando seu tempo. Então, leia este livro e você ficará encantado com o resultado. Tenho certeza disso. Isso não o levará a nenhum caminho falso. Isso não o levará a nenhum ideal que um apóstolo não pudesse manter. Isso não fará de você um fanático. Isso o livrará do fanatismo. Pois fanatismo significa, de acordo com a definição de Webster, que espero uma coroa no céu e não faço nada na terra para obtê-la. E estou cantando sobre a coroa que usarei e não estou fazendo nada para conseguir uma coroa. Isso é fanatismo, irmãos. Não o homem que passa 1 hora de joelhos com a Bíblia aberta. Ele não é o fanático. É o fanático que vem à igreja e canta sobre a coroa estrelada, e ele não lê um livro da Bíblia há 20 anos, e não ora 1 hora, sabe Deus por quanto tempo. Ele não está vivo. Ele não está tomando meios constituídos. Ele não está se apoderando dos meios que Deus colocou em suas mãos. Deus diz,
Se você tivesse um coração tal que obedecesse aos meus mandamentos e andasse de acordo com a minha palavra, então você deverá ser próspero e seus filhos prósperos depois de você. Então eu digo para ler com meditação, e isso é o último. Reserve tempo para a oração privada. Encontre uma maneira de fazer isso de uma forma ou de outra. Encontre uma maneira de fazer isso. Você diz, bem, eu não posso orar, eu não tenho tempo. Saio correndo de manhã e pego o trem. Não tenho tempo para orar. Meu irmão, como você pode esperar crescer na graça se não utilizar os meios para esse crescimento? Você deveria orar todos os dias. Você deve ter o hábito de orar todos os dias. E você deve esperar em Deus todos os dias. Eu recomendo isso para você pela manhã, em vez do Tribune. Recomendo que seu inário fique ao seu lado, à esquerda. Sua esposa não vai se importar com isso. Outra manhã, acordei cedo e minha esposa não estava bem, então me levantei e tomei meu café da manhã. E aqui continuei. Quando a manhã ilumina o céu, meu coração despertando clama, louvado seja Jesus Cristo. E tenho cantado desde então. E eu disse a mim mesmo, porque eu deveria ler qualquer outra coisa pela manhã, exceto algo assim. Deixe Jesus Cristo ser louvado. Em todo o nosso trabalho e oração, pedimos o seu carinho. Irmãos, vocês podem, se quiserem, transformar seu dia sombrio no brilho de um novo, se começarem com a Bíblia e então reservarem tempo para a oração. E você memorizará 1 ou 2 hinos e começará a cantarolá-los em seu coração à medida que avança. Quando estou cantando em meu coração, ninguém sabe quando estou chato. Quando estou cantando em meu coração, ninguém sabe quando perco a melodia. Quando eu começo, eu digo, você não gosta desse hino, e comecei um em casa. E então há algumas risadas, e eu tenho 2 músicas consumidas e estou cantando uma de uma e outra da outra. Mas não me importo, porque dentro do meu coração, ninguém sabe disso. Eu tenho a letra em Deus, ouvindo a música, e tenho certeza de que ela é tão boa quanto Beverly Shea aos ouvidos de Deus, porque é o coração de um homem adorador cantando do seu jeito pobre. Irmãos, no próximo domingo de manhã, se vocês não aguentam, não venham à igreja, porque quero falar de forma direta e franca sobre algumas coisas que acho que estão acontecendo entre nós e que deveriam parar, e alguns hábitos novos que deveríamos formar e alguns hábitos mais antigos que deveríamos abandonar. E estou pregando com o coração, enquanto o irmão Chase lê para mim esta manhã algo que algum velho pregador havia escrito. Não estou me levantando e dizendo que estou aqui. Eu guardei a lei. Eu fiz justiça. Não, não, não. Sou um homem que por ato e por espírito quebrou todos os mandamentos de Deus, inclusive o último, de amar meu Deus e meu irmão. Mas encontrei meu caminho para a cruz manchada de sangue do Calvário e fui perdoado e purificado com mansidão e humildade. Com a ousadia de um profeta, posso dizer-lhe que há algumas coisas que teremos que fazer se algum dia quisermos ter a bênção de Deus sobre nós como deveríamos. Amém.